Olá, estamos começando mais um estudo bíblico. Nós estamos estudando o Apocalipse, lembrando que o Apocalipse foi citado pelo anjo do Senhor ao William Marion Branham na década de 1963. E isso foi passado a ele pelo anjo que deu o significado da simbologia do Apocalipse, assim também como a simbologia de Gênesis e os segredos que estão contidos na Bíblia, que estão escondidos e que deveriam ser revelados aos seus profetas, ao anjo de Apocalipse 10, verso 7, e o Elias de Malaquias 4, versos 5 e 6. Aqui no Apocalipse 18, está escrito assim, ó: queda de Babilônia. O que é Babilônia? Babilônia significa confusão. A palavra Babilônia, confusão. Lamentação sobre a terra. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou-se morada de demônios, e o coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Então aqui mostra que isso aqui é uma igreja que ela é cheia de espíritos imundos. Nós não podemos falar aqui, citar nomes para não ter problemas, mas se vocês já viram meus vídeos, todos os meus vídeos, vocês vão estudando com carinho, vocês saberão quem é claro que tem a curiosidade de saber, claro, que esse vídeo aqui não é para todo mundo. Tem pessoas que veem, mas não querem ver, não tem aquela boa vontade de saber, de aceitar, por uma curiosidade às vezes, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. As nações, o mundo inteiro bebeu do vinho. O vinho significa estímulo, esse estímulo perverso desta igreja e da ira da sua prostituição. O que é a prostituição? Andar fora da palavra. A maioria dessas igrejas, quase todas, são prostitutas que andam fora da palavra, que pregam coisas que não estão na Bíblia. Então isso é prostituição. Prostituição não é sexo propriamente dito. Muitas pessoas pensam que prostituição é só sexo. A prostituição ela abrange muita coisa. E os reis da terra se prostituíram com ela. Os reis da terra aceitaram a falsa palavra. Então isso é a prostituição. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Então esta igreja comprou a muitas pessoas, muitos reis, muitos políticos. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela. Veja, sai dela. Mandando que o povo dele saia dela, sai desta igreja, dela. Veja, dela é o que? Feminina, sai dela, sai desta igreja, povo meu. Aqui não está falando sai dela todo mundo, não. Sai dela, povo meu. Aquele que é o povo de Jesus Cristo vai sair fora dela. Não vai ficar intocado em denominação. Tem que sair. Tem que sair para ouvir uma verdade. Deus está fora, está de fora. Ele foi deixado da porta de fora da igreja. Jesus foi expulso. A palavra de Deus foi expulso de dentro das igrejas. Então por isso que ele fala, sai dela, povo meu. Quem vai sair é aquelas pessoas predestinadas, desde antes da fundação do mundo, para não seguir essa meretriz, esta prostituta, esta igreja falsa. Não é eu que estou falando não, irmão, é a Bíblia que está falando. Eu estou aqui apenas dando um direcionamento para facilitar. É o que está escrito na Bíblia. Veja que sai dela, feminino, povo meu. Sai dela o quê? Sai da igreja, sai desta igreja falsa,
para que não sejais participantes dos seus pecados. Então, se você está nesta igreja, se você não sair, você vai ser participante de seus pecados. O que é pecado? Pecado é pregar a Bíblia errada. Isso é que é pecado. Pecado não é beber, mentir, matar. Isso é atributo do pecado. Você faz isso porque você não crê. Mas o pecado mesmo é você sair fora da Bíblia. Isso é um pecado. Jesus não condenou o pecado de Maria Madalena. Veja, o pecado de Maria Madalena era perdoável, mas dos fariseus não. Por quê? Porque era doutrina. O de Balaão não foi perdoado. Por quê? Porque é doutrina. Então, o pecado doutrinário não tem perdão. A não ser que arrependa e conserte aqui. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou das iniquidades dela. O que é iniquidade? Iniquidade é uma coisa que as pessoas sabem que não pode fazer, que está contrariando a Bíblia e mesmo assim a faz. Veja, das iniquidades dela. Dela é o quê? É uma mulher feminina, é a igreja. Tornar-lhe dar como ela vos tem dado, retribuir-lhe em dobro, conforme as tuas obras, no cálice em que vos deu de beber. Dai-lhe a ela em dobro, quanto ela glorificou em delícias, e esteve, foi-lhe outro tanto de tormento, pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha. Aqui fala da igreja, está assentada como rainha. E não sou viúva, ela está casada com o Estado. A igreja não pode ter mistura, ela não pode se misturar com a religião. Essa aqui está, ela está casada com o Estado. E misturado com a política. Estou assentado como rainha, é a Bíblia que fala. E não sou viúva, veja, ela não é viúva, ela está casada. Está casada com o Estado, religião Estado. Quem matou Jesus? A religião junto com o Estado. Sou viúva e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, morte e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte, e o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela. Prostituíram com ela, viveu em doutrinas erradas, então isso é uma prostituição, viver em doutrinas erradas. Viveram em delícias e chorarão, e sobre ela prantearão, quando vierem o fumo de seu incêndio, estando de longe pelo temor de seu tormento, dizendo, ai, ai, daquela grande Babilônia, feminina, aquela forte cidade, pois numa hora vê-lo seu juízo. Veja, é uma cidade, fica numa cidade essa igreja. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, as pessoas ricas, os grandes poderosos, que ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas e de linho fino, e de púrpura, e de seda, de escarlata, toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira, preciosíssima de bronze, e de ferro de mármore, e cinamomo, e amomo, e perfume, mirra, incenso e vinho, e azeite, flor de farinha, e trigo, cavalgaduras, e as ovelhas, e mercadorias de cavalo, e de carros, e de corpos, e de almas de homens. Veja, é uma igreja muito rica. E o fruto do desejo da sua alma foi-se de ti. Todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais a acharás. Os mercadores dessas coisas que com elas enriquecem estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorarão e lamentarão, dizendo, ai, ai, daquela grande cidade que estava vestida de linho fino e de púrpura, de escarlata, e é adornada com ouros e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora não foram assoladas tantas riquezas. Veja, é uma igreja rica. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos que negociam no mar se puseram de longe, vendo o fumo do seu incêndio.
clamavam dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram um pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos que tinham as naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra sobre ela o céu, e vós, santos, apóstolos, profetas, porque já Deus julgou a vossa causa. Quanto a ela, veja, falando da igreja, quem está falando é a Bíblia, não sou eu. E um anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia. Significa confusão, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Então essa grande cidade tem uma igreja sobre ela. É esta igreja que é a rica, que tem tudo, ouro precioso. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos, e de flauteiros e de trombeteiros, nenhum artífice de artes alguma se achará mais em ti, e o ruído de mó em ti, se não ouvirá mais a luz de candeia, não mais luzirá em ti voz de esposo e de esposa, não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Veja, os mercadores que vendiam para ela e vendiam para ela, ganhavam dela, eram grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Veja, as nações estão sendo enganadas pela falsa doutrina, por esta falsa igreja. E nela se achou sangue dos profetas e dos santos e de todos que eram mortos na terra. Veja, analisa aí quantas pessoas morreram, quantas pessoas perderam seu ente querido por causa desta igreja. Esta igreja que explora as pessoas. Aonde esta igreja está, o país não consegue prosperar, porque ela não permite, ela não ensine. Então, irmãos, igreja na Bíblia, quer dizer, prostituta na Bíblia é uma igreja. Aqui eu vou provar que aqui, ó, em Efésios 5, verso 22, vós mulheres, sujeitai aos vossos maridos, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Veja, comparando a mulher e Cristo. Cristo é o cabeça e a igreja é a mulher, representa a igreja, sendo ele próprio salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos vossos maridos. Amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo, se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem credos, né? Ela não pode ter erro na palavra. Ela tem que pregar igual Paulo. Analisam as igrejas se elas pregam igual Paulo, irmão. Se não pregar igual Paulo, é falso. Nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher com seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Veja aqui o paralelo, ó, de Cristo à igreja, porque somos membros dos seus corpos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Veja, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, esta igreja aí, que fala aqui em Apocalipse 18, é uma meretriz.
que é meretriz? O que é prostituição? Prostituir é inventar doutrina errada, doutrina que não é bíblica. Então ela se torna uma prostituta. Isso é que é prostituição, irmãos. Prostituição é seguir aquilo que não está na Bíblia Sagrada. Inventar dogmas inventados pelas mãos dos homens. Então isso é que é pecado. Dogmas. Pregar a palavra de uma maneira que não está escrito, de maneira totalmente ao contrário. Essas pessoas queimarão no fogo do inferno por causa dessas falsas doutrinas, por causa do seu orgulho. Continue, irmãos, nos seguindo, estudando, analise as escrituras e veja se o que eu estou falando é certo ou se o que eu estou falando é errado. Analise as escrituras, irmãos. Não fique enganado. Não finge que está sendo enganado, pois Deus conhece o seu coração. Sai dela, povo meu. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, Pai. E eu quero deixar especificado no outro capítulo 17 aí, que eu li ontem, que fala que o rio Eufrates secaria suas águas para que o maior exército pudesse passar. Vou dar uma voltadinha aqui. Eu esqueci desse detalhe. Eu não gosto de estar esquecendo detalhes, não. Aqui. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Veja, o rio Eufrates secou suas águas, para que os reis do Oriente pudessem passar. O Oriente é o quê? China. É o exército chinês, o maior exército do mundo, passará pelo rio Eufrates. Então, a metade desta profecia já se concluiu. O rio Eufrates já secou suas águas. Agora só falta os soldados chineses atravessar pelo rio Eufrates para começar a terceira guerra. Isso aqui lembrando a todos que a noiva sobe no Apocalipse 4. Nós estamos aqui no Apocalipse 18. Só contando aquilo que vai acontecer no futuro, depois da grande tribulação. Então, é isso daí, irmãos. Então é isso daí, isso aqui não é interpretação minha, eu apenas estou esclarecendo aquilo que já está escrito nas escrituras. Não tem nada inventado meu aqui, nada, nada, nada. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.